Então eu convido vocês a desconectar de alguma maneira, né? Desconectar do que está acontecendo ali, né? Da louça às vezes que tem para lavar, desconectar desse mundo, assim, desconectar do WhatsApp, de uma maneira que vocês estejam 100% aqui comigo, que vocês não fiquem indo para outras telas, né? Dessa maneira a gente consegue se aproximar ainda mais e quebrar um pouco essa barreira do digital. E aí, manas, vou amar conhecê-las. Me conta aí ali no chat. É, coloca a hashtag gravidíssima, quem tá gravidíssima, e me coloca ali de quantas semanas que vocês estão. Vou amar saber um pouquinho da história de vocês. E a gente vai conversando mais, né, ao longo dessa noite. Mas já vão contando um pouquinho ali para mim e para as outras mulheres também, quem são vocês. Eu acho que isso é bem, bem importante. Eu vou falar bastante da minha trajetória hoje, né, para eu estar aqui conversando com vocês. O porquê, né, como que eu venci esses medos que eu acho que assombram de alguma maneira todas nós, né? E eu acho uma grande. Bah, eu fico até meio brava da gente sentir medo em um momento que deveria ser de simplesmente deleite, assim, né? De algo só positivo. Eu fico meio brava, assim, meio até indignada da gente experienciar situações na nossa gestação e no nosso parto que sejam menos do que algo muito maravilhoso, sabe? E me deparei esses dias refletindo sobre isso e sobre esse nosso lugar assim de mulheres, né? E sim, é maravilhoso, eu amo ser mulher, eu amo estar nesse lugar de gerar uma vida, mas também é muito desafiador, né? Eu acho que não é molezinha. E quando eu estava grávida da Alice, eu me senti todo o tempo, toda a gestação incrível. Eu falava isso, né? E eu trazia no meu curso, trazia para os gestantes que eu acompanhava maneira de se sentir incrível. E eu acho que sim, isso faz parte, mas eu também tenho empatia e compreendo agora mais ainda as mulheres que, que não se sentem exatamente nesse lugar, né? Porque é muito desafiador, realmente, eu acho, estar grávida, né? E tanto pelas questões que a gente sente, mas pelas questões externas, né? Pela nossa cultura, assim, que entra, enfim, em vários pormenores. Parece que às vezes, quando as coisas estão muito fáceis, de fácil acesso, a gente não dá tanto valor para elas, né? E eu já acompanhei algumas mulheres, assim, virtualmente, né? E que me trouxeram dentro dos seus desafios no parto. Eu tive medo, tinha medo de ir para o hospital. Era um parto domiciliar, por exemplo, ela tinha medo de ter uma transferência hospitalar. E no fim das contas foi aquele principal medo que aconteceu com ela. E eu pedi para ela assim, nossa, mas o que que aconteceu, né? Por que que tu nunca trouxe isso? E ela me trouxe assim, nossa, Nina, assim, eu achei que não precisava trazer, né? Você trouxe em todo o seu curso, você trouxe como lidar com isso e eu ignorei aquilo, né? Então, assim, existe um papel que é sim, eu vou trazer informações, eu vou trazer um mapa para vocês de como lidar com esse cenário, o que que vocês precisam fazer. É literalmente um mapa que eu vou trazer para vocês, só que precisa muito desse comprometimento, né? Eu não consigo entrar na cabecinha de vocês e colocar essas informações, essas compreensões e fazer com que vocês se preparem dessa maneira. Mas se fizer sentido, cabe a vocês terem essa autonomia, né? O parto ele é por autonomia, por protagonismo, e isso nos ensina muito, né? Sobre a vida, assim, né? E esse comprometimento de vocês, ele parte desde agora, né? E parte desse movimento, né? De, beleza, eu tô aqui comprometida, eu vou cumprir com essas aulas, eu vou fazer, né? Dar esse valor. Então, enfim, peguei o gancho da Aline, e aí tem uma galera aqui, né? 17 semanas, 18 semanas, 25, 32, maravilhoso. Muitas, muitas gravidíssimas, todas gravidíssimas, né? Tem uma doula até agora. Então, aquela pesquisa que vocês responderam, né? Acredito que a maioria de vocês estão aqui super engajadas, responderam. A gente fez um programa lá, a gente colocou todas as palavras que vocês colocaram, e essas foram as palavras
que mais saíram, né? Percebam que interessante, né? A maioria de vocês percebam que vocês não estão sozinhas, né, manas? Assim, tem a maioria das mulheres sente medo quando a gente fala do parto, né? Quer buscar conhecimento, tem um saber ali, né? Tem medo de não conseguir, quer saber como conseguir parir, né? Então tem todo esse universo. E eu pedi isso para vocês, né? Para ver se realmente a gente estava batendo aqui a Nina com vocês, né? Nessa história aqui nesse treinamento, mas justamente para trazer para vocês assim, o que a gente vai, qual é o objetivo desse treinamento? Vocês, que vocês saiam desse treinamento sem medo do parto, né? Completamente sem medo do parto. Acho que um medinho do desconhecido, ele faz parte, mas que esse medo que assombra, vocês não tenham mais ele. O objetivo também é que vocês saiam convictas de que vocês querem parir. O objetivo de vocês é, eu vou parir. Assim como agora eu esqueci o nome da nossa mana, mas teve uma mana aqui que eu amei, que ela falou assim, agora eu vou parir, né? Eu sonhei, eu que sonhei e eu vou realizar. Então, é essa sensação que vocês vão ter. Não vai ter nossa, vou tentar. Não, tentar não faz parte da nossa vida aqui a gente consegue. Tá? E que vocês vão se sentir preparadas para isso também. Tá? Por que eu coloquei essa bela coruja? A gente vai falar muito sobre a coruja. Eu amo a medicina dos animais, eu amo o que os animais nos trazem de ensinamento. E a coruja, ela tem um olhar 360, ela vê o pescoço dela 360. E vocês, não sei se vocês já viram uma coruja, aqui onde eu moro tem muitas corujas. E as corujas, elas te olham, e o olhar delas, ele é penetrante. Mas bom, tava falando aqui então, recapitulando, né? Vocês vão sair desse curso aqui, sem medo do parto, convictas de que vocês querem parir, preparadas para parir. Vocês vão sair assim. E aí eu trouxe essa imagem da coruja para vocês fazerem essa relação, que ela tem um olhar, o olhar da coruja ele é 360, consegue ver para todos os lados. E a coruja, ela tem um olhar penetrante, um objetivo. Ela tem um foco absoluto. A gente vai falar muito sobre isso hoje. É esse olhar que eu convido vocês a ter. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né? Queria trazer várias, mas a gente não tem tempo para isso, então eu indico vocês a entrarem no Instagram, né, da Iluminar Partos. É a Clara, eu fiz uma live com ela essa semana. E para se nutrir dessas imagens, né? E eu acho que a melhor maneira de trazer a gente reconstruir o nosso imaginário de um cenário positivo, de um parto, é a gente ver essas imagens, né, de parto de uma maneira positiva. Então, olhem só a Nicole, maravilhosa, ela tinha recém-parido, foi o terceiro filho dela, nessa foto, ela tá super plena, né? E para mim, isso é a imagem de um parto, a melhor imagem de um parto positivo. Ela tá ali com o seu bebê dá para perceber ali por trás, ele tá ainda com o cordão grudado na placenta. Esse foi um parto domiciliar. E ela tá plena, né? Assim, ela tá plena. Não romantiza esse vídeo também, porque tem um processo para chegar nesse lugar, mas no momento que a gente pare, parece que toda aquela loucura que a gente estava sentindo meio que passa. É bem louco, assim. Eu, durante o meu parto todo, eu vomitei bastante, né? Eu não consegui comer, eu fiquei 16 horas por aí sem comer, sem tomar água. E aí, a minha mãe ficou super preocupada, assim, né? E a minha parteira dizia pra minha mãe, assim, não, fica tranquila, tu vai ver a fome dela, como que ela vai ficar depois que a bebê nascer, depois que ela parir. Então, eu não tava exatamente com um sorriso, mas eu tava nesse lugar, assim, nossa, extasiada. E extasiada, a gente fica assim, parece que a gente foi para um outro universo, né? Aquele primeiro momento de estar ali com o bebê, se cheirando, se olhando, é uma coisa muito, muito maluca. Depois de ter vivido tudo aquilo que a gente viveu. No vídeo do meu parto, eu até falo pra Alice, assim que ela veio pro meu colo, assim, eu falo pra ela assim, nossa, filha, eu acabei de viver a história mais maluca da nossa vida. Então é muito, muito maravilhoso, assim, né?
E aí eu trago isso, né, para a gente também falar um pouquinho da diferença de um parto natural e de um parto normal. Então, mulheres, a gente vai entender rapidinho agora o que que é, qual que é a diferença de um parto natural e de um parto normal, que às vezes a gente confunde. Então, assim, ambos, parto normal e parto natural, eles são partos vaginais, né? O bebê ele vai nascer, né, por meio da sua vagina, yoni, enfim, como você queira chamar. A diferença é que um parto natural, ele é um parto natural, ele simplesmente acontece, ele nasce. Pode ter desafios ali no meio, né? Pode demorar, pode, enfim, né? Pode ter, mulher pode ir no chuveiro, pode voltar, pode caminhar, pode gemer, pode gritar, pode fazer todas essas coisas, mas ele simplesmente acontece. Já um parto normal, ele é um parto que ele, às vezes, ele pode ser instrumentalizado, no sentido de ele vai ter interferências no processo. Interferências essas são uma ocitocina para induzir o parto e acelerar um trabalho de parto, uma analgesia, né? Que às vezes tem mulheres que têm medo de sentir dor, então tem aquela ideia de, vou pedir uma analgesia. Então, um parto, ambos são partos vaginais, mas um parto normal, ele é um parto onde vai ter interferências, né? Vão ter coisas que vão interferir naquele processo de uma maneira mais medicalizada, mais mecanizada, né? Enquanto que um parto natural, ele simplesmente acontece, ele simplesmente flui. Partos animais são partos naturais, por exemplo, né? E eu vejo que a grande questão é o medo. E aí, eu vejo que assim, gente, se vocês têm medo, né? Se nós mulheres temos medo no parto, a gente tem mais dor. Se a gente tem medo, a gente não dilata. Se a gente tem medo, a gente trava. Se a gente tem medo, a gente não consegue parir. Então, por exemplo, né? Se você está sozinha num hospital, sem apoio, com toques sendo feitos a todo momento, você está sendo pressionada ali, porque você tem que dilatar, porque o seu tempo está acabando, senão a gente vai ter que induzir. Ninguém te oferece, ou poucas pessoas ali te oferecem um suporte, né, um apoio, um chuveiro para você conseguir relaxar, né, para você conseguir se conectar com aquele processo. O que eu quero dizer para vocês aqui é que se vocês estão nesse lugar, vocês estão num lugar que vocês estão vulneráveis. Vocês não vão acessar um lugar de confiança, né? Então percebam toda essa atmosfera, como ela interfere no processo de vocês. Né? E aí foi aquilo que a gente conversou muito no Instagram recentemente, a gente vai falar mais disso exatamente amanhã. Mas se você tensiona, você não dilata e você não consegue parir. E se você tem medo da dor, você sente mais dor, porque se tensionar, você simplesmente sente mais dor. Pelo simples fato de tensionar, a gente vai falar bastante sobre isso. E aí, gente, eu vou contar para vocês uma situação, né, que vocês podem achar... Vocês podem ver, assim, né, e às vezes eu acho engraçado isso, né, que a galera vê e, nossa, como a menina é corajosa, tá ali se expondo, e vai lá e tem 25 anos e tá indo para parto e vai para transferência e banca aquilo e agora a gente está aqui, né? Transitamos completamente nosso lugar profissional, a gente está aqui colocando toda a nossa energia, toda a nossa grana, toda a nossa cara tapa mesmo aqui, né, com vocês, assim, para falar dessas questões que são tão profundas, assim. E eu ouço, né, vocês devem estar, nossa, a Marina é corajosa, né? Sim, sou corajosa, assim. Posso dizer que sim, eu acho muito bom ouvir isso, porque eu ouço bastante isso, como eu sou corajosa, né? Mas, gente, a verdade, eu me dei conta disso principalmente hoje. A verdade é que eu tenho muito medo. Eu vi uma vez de um professor que estava lendo o meu mapa, né? Ele fez uma leitura, assim, de tipo um mapa astral e tal. Ele falou assim: olha, Marina, você vai conviver com. Você tem que aprender a conviver com medo, porque você meio que vive de medo, de tudo. E eu fiquei com aquilo,
complicado, assim, eu, caraca, mano, como que faz, né? E aí, gente, assim, o que eu tô trazendo isso pra vocês é que, assim, quando eu falar pra vocês que quando eu tava grávida, eu senti alguns medos, né? Eu tive crise de pânico e tal, mas no meu parto, o meu maior medo era de que eu surtasse completamente. Sabe aquele negócio que a gente tem assim, nossa, ficou louca, surtou, de tanto medo. Que maluco, né? E aí eu tô aqui falando pra vocês sobre isso, né? Só que assim, o que que isso me faz? E por que que eu tô aqui falando sobre isso pra vocês, né? Porque eu constantemente busco maneiras de lidar com esse medo, encarar esse medo. Quem diz assim, ah, você quer me pegar? Não vai. Não vai, você tá aqui, mas eu vou lidar melhor com você, você não vai me pegar. Então eu fico fazendo isso e lidando e aprendendo maneiras todo o tempo. Eu falei muito do meu autoestudo, né? Comigo no meu autoestudo. E eu fico fazendo isso todo o tempo. E aí, quando vocês me colocam assim, nossa, eu tenho medo, eu quero tirar esse medo, pra mim é muito isso, né? Beleza, então tá, então vamos lá. E eu ouço, eu acho muito, fico muito feliz assim, né? Porque eu ouço muito assim, nossa, cara, eu falo 10 minutos com você, eu tenho vontade de parir. Eu não tenho mais medo nenhum, né? Então, eu falo isso pra vocês porque eu sou uma pessoa, né, que sinto muito medo. Eu vivo com o medo, né? E quando se tratou do parto e se tratará do parto porque eu vou parir outras vezes, eu sinto medo. Mas o que eu faço todo o tempo é buscar maneiras de lidar com esse medo. E uma coisa que eu descobri é que ou o medo ele nos paralisa e a gente fica estagnada, a gente para, a gente fica assim, acuada, né? Ou o medo ele movimenta. E aí o que eu faço? Que a galera fala que eu sou corajosa. Na verdade é um pouco do contrário, mas não, uma coisa faz parte da outra. Mas o que eu faço diariamente é aprender maneiras de lidar com esse medo e fazer com que esse medo ele me movimente, ele não me paralise. Eu aprendo diariamente, né, em como ele pode ser meu aliado, e não que ele seja o meu inimigo. Então, a pergunta que eu vou trazer para vocês é: vocês, vocês acham que uma guerreira, né, quando vai para o campo de batalha, uma amazona, quando ela vai para o campo de batalha, vocês acham que ela não sente medo? Não sei se vocês assistiram Vikings aqui, mas eu era pirada em Vikings, assisti todas as temporadas. E eu sou pirada na Lagertha. Adoro ela, assim, né? Aquela personagem. Ela me inspira muito, aquele olhar dela me inspira muito. E ela se preparava para as batalhas, mas ela sempre rezava e estava com frio na barriga. Ela sempre estava preparadíssima, sabendo o que ela iria encontrar no campo de batalha, sabendo as estratégias para lidar com cada situação, com cada inimigo que tivesse ali. Ela se preparava, se paramentava, lidava com esses processos dela, né? Ela não estava lá, ok, vamos lá e vamos ver o que dá, porque senão a gente trava de medo. Então, uma guerreira, ela se prepara, mas ela vai para o campo de batalha com medo. Então, o meu convite é assim, gente, a gente está com medo, a gente vai com medo mesmo, mas a gente vai aprender a lidar com esse medo. A gente vai aprender a ter maturidade com esse medo. Se fosse eu, na minha história, eu teria surtado no meu parto, surtado mesmo, assim, eu achei que eu tinha surtado, inclusive, depois eu fui ver que não. Mas eu achei que eu tinha dado um pane, assim. Depois eu fui ver que não, eu fiquei admirada porque eu percebi, uau, eu consegui lidar com isso. E eu vou falar para vocês como que eu fiz isso. Então, gente, é isso. Eu não cheguei no meu parto, né, sem medo, mas eu cheguei extremamente confiante, extremamente determinada, né? Tá falando muito disso. E preparada emocionalmente para lidar com todos os desafios internos que eu sabia que poderiam vir à tona. Então, assim, gente, eu já falei para vocês, eu vou falar mais, eu não acho que eu sou especial por isso, muito pelo contrário, eu descobri algumas coisas que vocês podem descobrir, existem mulheres que vão descobrir outras, né? Mas vejo que existe um valor nessas descobertas, nesses estudos.
e por isso que eu tô transmitindo ele para vocês. Então, eu acredito que se eu conseguir, se essas mulheres que eu tô acompanhando estão conseguindo, eu acredito, sim, que todas conseguem, né? Mas que tem que se preparar muito bem, né? A gente lembra a gente que sim, né? Existem casos que vai precisar de uma intervenção, que vai precisar de uma cesárea, sim. Esses casos fazem parte, né? E muito importante, quando a gente consegue olhar por esse prisma, a gente fica assim, uau, que massa, né? Deu tudo certo. Uma pessoa de uma cesárea e deu tudo certo, que bom. Foi forte, sim, foi forte, mas que bom, né? Eu lembro na nossa história que a gente fez tudo que a gente podia, né? Assim, a gente foi lá, era um parto domiciliar, e o Gabinho tinha muito medo de uma transferência. E eu falo pra ele assim, cara, a gente tá fazendo tudo que a gente pode, a gente tá tendo parto domiciliar, a gente se preparou, a gente tem tudo isso. A gente precisar, nesse caso de uma transferência, e sei lá, por alguma razão, se tiver uma cesárea, né, ou tiver que induzir, tiver que... Cara, tá tudo certo, porque isso é o ideal que deve acontecer. A gente se prepara e vocês vão ver os dados aqui, né? Eu vou trazer dados para vocês, como isso acontece. Então, sim, eu quero trazer para vocês aqui isso que eu estou trazendo, eu acredito que sim, todas conseguem. E acredito que sim, todas conseguem, que em uma gestação pode ser que tenha alguma questão específica, mas pode ser que na outra, não é porque tu já teve uma questão específica que você não vai conseguir, tá? Então, sim, eu acredito que todas as mulheres conseguem. Eu tô aqui para encorajar vocês, para chamar vocês juntos, né? Pra gente juntas, assim, né? Se antes as mulheres pariam em casa com o apoio de outras mulheres, hoje a assistência médica, na maioria das vezes, é invasiva, excessiva e agressiva. Percebam, a gente está falando que a maioria das mulheres quer um parto normal, mas a minoria vai conseguir. Por quê? E aí a Marina está falando que ela acredita que todas as mulheres conseguem, mas se a Marina acredita que todas as mulheres conseguem, por que as mulheres não estão conseguindo? Então vamos refletindo juntas aqui, gente. Muitas mulheres pariam entre mulheres, pariam em casa, com o apoio de outras mulheres. Percebam essa cena da esquerda. E hoje a assistência médica, na maioria das vezes, ela é invasiva, excessiva e agressiva. Então, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Tem muitas mulheres aqui que talvez já tenham passado, né? Por isso, e eu sinto muita empatia, assim, pelo processo de vocês. E fico muito feliz de vocês estarem aqui para a gente conseguir reconstruir essa história, né? E aí, gente, eu vou falar aqui para vocês que, para mim, violência obstétrica é uma mulher ficar sozinha no hospital. Para mim, uma violência obstétrica é o bebê nascer, inclusive também, e ele ser limpado, sim, ser passado de uma mão para outra, sem que as pessoas ali tenham empatia e respeito sobre aquela pessoa que acabou de chegar. Para mim, violência é não entregar esse bebê direto para a mãe, e sim sei lá, e fazer qualquer coisa que não interessa, que poderia ser feita no colo dela. Então, gente, tudo isso para mim são violências que estão bem silenciadas, né? As agressões verbais, né, inadequadas, às vezes a gente acha que foi uma coisinha ou outra, na verdade elas não foram, elas foram violências. Esse é um cenário que a gente... Eu trouxe essas imagens para a gente ver que né? A Melânia Amorim, que é uma médica que eu gosto muito, ela fala assim, nenhuma laceração vai trazer, vai causar isso. Pode rasgar, sim, e tudo bem se rasgar, né? A gente costura depois, a gente costura e torna aquela vagina ainda mais bonita. Eu acho tão lindo, assim, quando eu estudo quando eu estudo o parto, né, e a gente fala sobre isso, né, de como reconstruir aquela vagina para ela ficar ainda mais bonita do que era. Tão maravilhoso, né? Então, assim, essas imagens, eu tô trazendo isso, gente, e é para mexer mesmo, tá? Para mexer bastante, assim, mexer comigo,
de novo, para eu estar mais focada no meu propósito aqui com vocês e mexer com vocês, para vocês estarem mais focadas no propósito de vocês, né? De não ter de não sofrer essa violência obstétrica, e vocês falarem que não, com toda a força, com todo o poder que vocês têm, não existe justificativa nenhuma, tá? Vocês podem negar uma episiotomia, tá? Bom, eu vou aqui, antes desse próximo slide, eu trouxe esse alerta e eu vou passar brevemente pelo próximo slide, mas o próximo slide ele tem uma imagem de episiotomia um pouquinho mais forte e eu compreendo que às vezes podem ter mulheres aqui que sofreram essa violência ou que têm muito trauma disso e preferem não ver. É uma imagem só, tá? Mas já aviso, se você quiser tampar a tela agora, algo nesse sentido. Mas vamos seguir juntas, tá? Principalmente quem tem trauma, tá? Quem já sofreu uma violência obstétrica, alguma coisa assim, não sai daqui agora, tá? Porque senão vocês vão sair daqui agora assim, sem a solução. E aí isso pode ser um grande problema depois, tá? Então continuem comigo. Tem a tela aí, tá? E aí a gente continua conversando. Mas eu queria trazer essas imagens pra gente, né? São imagens sim, que são bem chocantes. Mas trazer para vocês que, de maneira alguma, isso deve ser realizado, tá bom? De maneira alguma. A primeira ali é a segunda, né? Aqui é onde a mulher está em posição de licotomia, aonde o médico está pressionando o fundo, o médico, uma enfermeira está pressionando o fundo uterino dela, isso é considerado uma violência obstétrica, de maneira alguma, e jamais, em nenhuma hipótese, deve ser realizada, porque ela simplesmente não tem evidência científica nenhuma de que ela é benéfica para a mulher. Inclusive, pode causar muitos danos para a mulher e para o bebê. Então, vocês não aceitem, tá? Se for realizado, vocês sim podem falar que não deve ser realizado. Assim como a episiotomia. Isso é uma episiotomia, né? Para quem não sabe, é quando é feito por um bisturi um corte no períneo, né? E para mim, isso... não para mim, né, mas quando eu fiz um curso de doula, inclusive, violências obstétricas assim, a gente não tem uma lei hoje no Brasil que considera uma violência obstétrica, mas a gente tem leis que consideram, por exemplo, agressões físicas, né, então elas entram nesse sentido. Aí, então assim, gente, indo de novo, né, o que acontece? Se antes o parto, ele era um evento sagrado, né, aonde as mulheres tinham total protagonismo, hoje as pessoas falam, tal médico fez o meu parto, né? A gente está nessa realidade, onde antes o parto ele era um evento sagrado, onde as mulheres tinham total autonomia sobre esse processo, né? Total protagonismo sobre os seus corpos, sobre o seu bebê. Hoje a gente não fala assim, eu pari, a gente fala, não, tal médico fez o meu parto, né? Tal parteira fez o meu parto. E, na verdade, ninguém faz o seu parto, né? Faz o seu parto é você. Então, a gente agora entra numa outra intervenção, né, desnecessária, que a gente entra trazendo consciência para vocês, né, de que a gente vive numa epidemia global de cesáreas, ou seja, a gente pode ver, esse é um dado que eu aprendi, tive acesso, né, no meu curso de doula, um dado bem atualizado, né, a gente pode ver nesse gráfico, principalmente, né, o índice de cesáreas ele só aumentando quando a gente olha por uma perspectiva global. Então, muitos chamam, né, que a gente vive, sim, numa epidemia global de cesáreas. E por que uma epidemia, né? Olhem aqui, o Brasil, ele é o segundo país do mundo a ter o maior índice de cesáreas, gente. A gente vê que loucura, né? A gente acha que é normal, assim, a gente só conhecer gente que fez cesárea. Então, o Brasil, ele é o segundo país do mundo a ter o maior índice de cesáreas, gente. Olha que loucura. Não é normal o que está acontecendo, não é normal a gente não ter referência sobre partos naturais. E aí, né, de onde que a Marina está tirando essa ideia? Está tirando essa ideia, por exemplo, que a OMS fala, né? A OMS fala ali em 1985.
Não existe nenhuma justificativa para qualquer região ter uma taxa de cesariana maior do que 10 a 15%. Não, uma região ou um médico. Esse índice não se justifica ser maior de 10 do que 15, porque uma cesárea, gente, ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu assisti minha primeira cesárea recentemente, assim, num parto. Eu fiquei muito impactada. Porque eu sabia que ela era forte, mas ela é muito, muito, muito forte, assim, né? Forte no sentido de ela é muito agressiva, né? A gente fala, vou fazer uma cesárea, né? Nossa, ai, por que eu vou viver todo esse processo? Mas a gente tem que lembrar que é uma cirurgia cesariana, né? Existe uma recuperação de um corpo que vai ser cortado 7 camadas. Né? Sim, a gente entra em várias coisas. E aí, gente, quais são as justificativas, né, que não são reais para isso, né? E aí, gente, isso tudo para falar para vocês que só 5% dos partos vão ser naturais. Só 5% dos partos no Brasil vão acontecer sem nenhum tipo de intervenção. Eu tô nesse 5%, né? E por isso que eu tô aqui falando com vocês. Eu tô nesse 5%, tinha medo, né? Todo um cenário que eu já vou trazer para vocês, mas o que eu tô trazendo que uma mulher que chega nesse campo de batalha, que vocês já viram, gente, vocês estão entendendo agora por que eu tô falando da guerreira, por que eu tô falando desse olhar, por que eu tô falando de foco absoluto, porque vocês precisam estar muito bem preparadas para entrar nesse campo de batalha. É um campo de batalha conseguir um parto natural hoje no Brasil. Então, sim, vocês têm que estar plenamente determinadas, né, e preparadas. O que eu falo é uma preparação integral, porque é uma preparação 360. Né? 360 é onde vocês vão passar por todos esses aspectos que compreendem um parto, que vai se tornar praticamente infalível de vocês. Então, gente, vocês precisam, sim, para conseguir se conectar com essa guerreira. Conectar com essa guerreira, aonde tem esse alvo. E esse alvo é o parto natural de vocês. Então, aí vocês me perguntam, né? Aonde está o medo? A gente está falando beleza, né? A gente está indo e eu trouxe várias questões, vocês entenderam o contexto que a gente está, mesmo me travando, entenderam o contexto que a gente está, vocês pelo menos entenderam. A gente não precisa aqui exatamente entrar, né, nessa conversa em detalhes, né, dessas questões. Isso acontece. Vocês já perceberam que a gente está, a gente é um campo de batalha, gente. Então, para vocês conseguirem um parto natural, vocês têm que acessar essa guerreira. Então, assim, eu vou trazer a todo instante essas imagens com esses fotos, esses olhares. Eu até desafio vocês a, quem sabe, ter uma foto de vocês com esse olhar. Né? Se olharem no espelho, talvez antes de fazer uma foto, irem se olhando no espelho e penetrando o olhar de vocês. Vocês já pararam de ficar se olhando em frente do espelho? É muito poderoso, muito poderoso. E eu convido vocês a fazer isso, né? A se conectarem com esse olhar e com esse lugar interno de vocês, guerreira, onde vocês têm esse foco absoluto. E aí, gente, beleza, a gente tem tudo isso, mas sim, a gente tem medo, tá? A gente tem medo. E o medo, ele aparece de novo. A gente fala do parto natural, agora vocês perceberam como é pouca, né, linha porcentagem de parto natural. É bizarra, é bizarra. E o medo, onde é que está o medo? Para falar um pouquinho do medo, eu vou resgatar um pouco da minha história para vocês. Quando eu estava grávida, né, eu descobri uma gravidez não programada. Faz 2 anos que eu descobri nada programada. Quando eu descobri que eu desejava, não programava aquela questão, não estava dentro do cenário ideal, que a gente constrói, que se espera de uma mulher, de um casal para engravidar. E assim, na verdade, eu estava bem apavorada. Eu estava bem apavorada, porque era muita novidade. Era muita novidade, era um cenário muito diferente. Conhecia, do que eu tinha boas referências.
parecia que eu tinha que saber tudo, né? E parecia que tipo, era uma coisa distante que nunca fez parte da minha vida até eu engravidar. Eu engravidei, aí, nossa, em 9 meses você tem que saber de tudo. Você tem que fazer uma, uma, uma faculdade de obstetrícia. E aquilo, eu fiquei apavorada, assim, né? Caraca, como assim? E aí eu descobri que aquilo que eu achava que era o parto, que eu visualizava, né, que eu tinha umas referências, gente, eu dei uma distraída, porque eu vou de novo, tudo tá fluindo, tá? Então, assim, eu grávida, nesse sentido, eu falei para vocês que eu me sentia muito medo, eu tinha muito medo. Imagina eu grávida. Então, eu não tinha exatamente uma concepção, eu não sabia exatamente o que era uma episiotomia, por exemplo. Mas eu tinha na minha memória um medo absurdo que me cortassem. Eu tinha uma coisa assim, nossa, o que é aquilo, né? O que cortam. Então, eu tinha medo daquilo, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de surtar, tinha medo, eu tive quando eu estava grávida, quando eu senti eles pela primeira vez, foi muito maluco, porque eu tive tipo umas crises de pânico, assim. A gente está travando. Bom, eu vou fluir, porque assim, né, a gente vai fluindo assim, às vezes ele trava, às vezes ele não trava, e amanhã a vai estar maravilhoso, tá? Vai estar maravilhoso. Peço para vocês com paciência, vai rolar, senão a gente não vai ficar gravado, você não vai continuar assim. Uma descoberta, não é uma descoberta minha, exatamente, né? Mas é uma descoberta do mecanismo neural do parto. Então, o que acontece? Isso aqui foi um grande insight que eu tive. Não foi um insight porque não foi meu, mas quando eu entrei em contato com isso, eu fiquei assim, caraca, isso tudo, sobre absolutamente tudo. Então, assim, o que acontece? O que eu descobri? Que a gente tem, se a gente, o nosso cérebro, eu vou separar o nosso cérebro, ele é bem mais complexo que isso, mas a gente vai agora dividir esses dois lugares. Essa parte do neocórtex, né, ela é responsável pela atividade racional e intelectual, né, nossa. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está aqui tendo essa troca, eu estou todo o tempo, a gente está todo o tempo aqui estimulando, né? A gente está todo o tempo com a atividade do nosso neocórtex, ele é responsável por essa atividade, por esse lugar racional, intelectual. É desse lugar do nosso cérebro que libera, que manda a informação para liberar adrenalina. E a adrenalina, que a gente acessando o hormônio da adrenalina, a gente acessa com mais facilidade o medo. Ao contrário disso, a gente tem um outro lugar do nosso cérebro, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é um lugar do nosso cérebro que muitas pessoas chamam de um lugar arcaico do cérebro. Gabi não gosta desse termo. Por quê? Mas é um lugar arcaico porque ele é responsável pelos nossos lugares mais instintivos. Então, é um lugar do nosso cérebro que a gente quase não usa mais nos dias de hoje. E é esse o lugar do nosso cérebro que ele é responsável, totalmente responsável pelas atividades instintivas. É dali, desse lugar, que vem a bendita, maravilhosa ocitocina. A ocitocina é o hormônio responsável por todo o trabalho de parto ter andamento, tanto que quando a gente quer acelerar um trabalho de parto por via farmacológica, a gente injeta o soro uma ocitocina sintética. É óbvio que tem vários contras dessa ocitocina sintética, né? Mas não é o que a gente vai falar agora. Então, percebam que interessante, e só no momento que
Se a gente inibe as atividades racionais e intelectuais, é que o trabalho de parto vai ter andamento. Gente, isso é a coisa mais insight, mais maravilhoso, porque isso diz sobre o medo, diz como dilatar, isso diz como não tensionar, isso diz sobre tudo. Por quê? Ou seja, né, qual que é a conclusão disso? O parto, ele só acontece se você inibir as atividades racionais, as subatividades racionais do cérebro, e se deixar entregar completamente para o emocional e espiritual, que são os seus lugares mais instintivos. Percebam isso? Olha que interessante. Olha que interessante. Então, vejam essa questão. Qual que é o grande passo, né, para isso? Então, a gente volta para aquele slide, eu vou voltar aquele slide, porque agora vai fazer mais sentido para vocês. A gente volta para esse slide de sair da mente. Porque se eu tiver na minha mente, é medo. Medo ele vem da mente. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava parindo, foi muito interessante, porque eu sabia disso, mas eu estava por instinto. Só que eu sou uma pessoa muito mental. Muito, 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 muito mental. Então, é um grande desafio para mim, como se fosse desligar o meu mental. É muito desafiador. E é dali que vem o meu medo, quando eu desligo esse mental. Só que é isso que eu preciso aprender, e são essas técnicas que eu estou aqui para ensinar de uma maneira bem clara e objetiva para conseguir nesse lugar também. E aí, gente, olha que interessante, né? Eu percebia durante o meu parto que se vou até passar, porque isso aqui, na verdade, é este slide aqui. Se eu falasse, se eu pensasse durante o meu parto, eu ficava com medo, eu começava, minha cabeça começava a falar assim, tu não vai conseguir, tu não tem capacidade, tu não tem força, imagina, é demais da conta. Eu estava vendo isso. E aí, obviamente, eu ficava com medo, e obviamente eu ia surtar. Então, quando isso começava a acontecer, eu voltava, gente, e aí essa foi a outra descoberta, o foco absoluto. Eu estava muito determinada, eu estava com uma preparação muito determinada desde o início da minha gravidez, daquele parto. Então, eu meio que já sabia, já era instinto para mim. Quando vinha isso, eu não deixava isso acontecer. Então, eu focava no movimento do meu corpo e, principalmente, quando eu vinha muito forte e eu precisava quase que de uma atividade intelectual, eu meio que burlava essa atividade intelectual e mental. E eu pedia para minha mãe ou para o Gabriel irem e falarem para mim palavras encorajadoras. Ou seja, eu falava, eu desligava a minha mente falando para ela assim: você não. Eu sou mais forte. Eu pedia para minha mãe falar, porque se eu verbalizasse alguma coisa, se eu falasse, se eu tivesse qualquer atividade mental, eu dava vazão para esse medo. Eu dava vazão para. Eu dava vazão para medo, eu dava vazão para. Então, assim, gente, esse é o grande foco. O que a gente está falando, que é o que eu estou construindo, que foi na minha preparação, que eu estou desenvolvendo e deixando cada vez mais afinadinha, né? Que foi essa grande descoberta de como conseguir lidar com esse medo, né? Que é o que eu faço nesse meu autoestudo, que é o que eu faço. Acabei de ver a mensagem do gato. Mas, bom, então que essa preparação integral, né? E assim, o que é, Marina, essa bendita preparação integral que você está falando, né? E aí, gente, olha que maravilhoso. Gente, agora vocês não vão mais esquecer. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá? Mas essa preparação integral, ela é uma preparação que quando vocês, é um método, né? Uma teoria, um método, uma teoria, que eu estou desenvolvendo, que eu estou percebendo para a gente organizar todas essas descobertas, para que a gente consiga lidar com esse medo, para que a gente consiga enfrentar todos esses desafios que aparecem
né? Tudo isso que a gente falou para que a gente consiga acessar com uma metodologia, com clareza e com esse foco absoluto, esse lugar de guerreira, né? Esse olhar de guerreira é o olhar da coruja. E é esse olhar 360 da coruja que a preparação para o parto, ela nos é uma preparação que ela vocês podem sempre pensar nisso, ela é uma preparação mental que está na cabeça, ela é uma preparação espiritual, ela é uma preparação física, né? Física que está no nosso pé, ela é uma preparação emocional. Então, é só através dessa preparação que eu digo que é uma preparação completa, né? Que ela considera todos os aspectos de um ser humano, é que a gente consegue esse parto, que a gente consegue acessar esse lugar, ter esse olhar 360, acessar esse lugar de foco absoluto e conseguir lidar com todas essas questões e principalmente com o medo, né, e com todos esses entraves que a realidade ela nos traz, esse campo de batalha que a realidade traz, né? Então, adorei, Bruna, conhecimento junto com intuição. Acho que pode sim, né? Ele pode ser maravilhoso. Eu gosto às vezes de falar também, é uma preparação de corpo e alma, né? Porque não é uma preparação só de corpo, né? Só do que a gente vê, mas é uma preparação da nossa alma. Tanto que o parto, ele é um evento tão espiritual, tão forte, que as mulheres que estão aqui, que sofreram uma violência obstétrica, eu acho que uma violência num parto, ela não é uma violência que ela é física, ela é uma violência que ela é na nossa espírito, ela é na nossa alma, assim, né? Que a gente vai ter aquelas marcas, eles são marcas tão profundas que ficam na nossa alma. Então, o parto, ele é muito esse lugar, né? Que é de corpo e alma, que é conhecimento, intuição, que é mental, espiritual, físico e emocional, que são todos esses aspectos. Então, gente, aqui, né, a gente começa a nos despedirmos, a gente já está aqui há um bom tempo nessa aula, né? E a gente eu vou me despedindo de você. Eu posso vou responder umas três perguntinhas, podem me pedir sobre o que vocês quiserem, sobre o que a gente conversou. Eu super vou curtir responder para a gente ir finalizando. Então, a gente vai fechando a aula de hoje, eu trazendo para vocês, né, sobre todas essas descobertas, né, essas descobertas que eu venho, elas foram, né, a gente tem uma questão a resolver, a gente tem que solucionar essa questão, né? E a gente, através de uma habilidade, né? Essa habilidade que eu fui descobrindo, a gente tem, né? Eu trouxe para vocês toda essa descoberta para eu conseguir descobrir essa habilidade de sair da mente, como que faz isso, né? Para vocês gravarem, vocês compreenderam a questão do conhecimento. E aí, então, amanhã a gente vai falar muito mais sobre esses últimos aspectos que eu trouxe, né, que eu venho validando. Eu validei primeiramente comigo mesma no meu parto, no momento que eu pari, que eu consegui parir naturalmente, estive naqueles 5%, eduquei minha mãe, eduquei meu pai, eduquei minhas avós, eduquei um monte de gente. É, e, e aqui agora estou sentindo nessa missão, nesse propósito de estar trazendo isso para mais mulheres e mais mulheres conseguindo fazer com mais pessoas, né? Então, esse conhecimento está sendo validado, né? Foi validado através de mim, continua sendo validado com as mulheres que eu estou acompanhando e aqui com vocês agora. E a gente vai seguir conversando amanhã. E lembrem daquele olhar de guerreira, lembrem de se olhar no espelho, lembrem de acessar esse olhar de vocês, esse olhar de guerreira, esse olhar de coruja que vai representar. Eu acho que é por aí. Eu já vou trazer, assim, eu acho que, Sabrina, como superar o trauma de um parto com violência. Eu acho que não tem uma fórmula secreta, sabe? Se eu te trouxesse uma fórmula secreta, você vai tomar um comprimido e você vai dar amanhã assim, isso. Mas eu acho que a melhor maneira de a gente superar medos, superar traumas, né? O que for que esteja nos limitando, isso está na nossa sombra, está num lugar que ele é escuro, né? É um lugar escuro que a gente não vê, ele está ali guardadinho. E se a gente precisa olhar, pode ser dolorido olhar, tá?
mas a gente precisa olhar para colocar luz. E aí, sim, haja doula, haja terapia, haja conversa, haja medicina, né? Mas isso é plenamente possível. Só assim que a gente faz, não é ignorando que isso existe, mas encarando e olhando de frente com muito amor, né? Muito amor pela tua história, né? Mas sim, encarando e olhando. Não existe uma fórmula perfeita para fazer isso. Acho que se algum dia alguém disser para você uma fórmula para fazer isso, é meio estranho, né? Mas a gente começa fazendo isso e sim, acho que uma dica muito legal é começar a se nutrir de tudo que a gente conversou hoje, principalmente porque a gente vai conversar a partir de amanhã, um olhar bem nutridor, bem nutridor do que é o parto, do que é parir, né? A essência do parir, esse lugar puro. Eu gostei que alguém falou que eu vou usar bastante. Lugar puro, lugar do parto, fica na pureza do. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente também começa a ressignificar, começa a se preparar de uma maneira que você não vai vivenciar por isso. Então, complexo, tem várias coisas, mas dá para resumir. Então, então, a gente segue conversando, né? O Gabi está aqui só lembrando que não é amanhã, é quarta-feira. A gente se enganou aqui, mas é quarta-feira que a gente se encontra com a gente. Fiquem atentos aos dados, a gente vai conversar. Espero que vocês passem bem, durmam bem, tenham um bom sono, comecem a conectar com o olhar de vocês, com essa guerreira. Acredito que todas as mulheres não só conseguem, mas merecem um parto positivo, né, respeitoso e sabe, natural também. Bem? Bem? Nos vemos. Boa noite, querida.